Olá, seja bem-vindo ao Tem Matemática, um podcast feito para dividir experiências e multiplicar o seu conhecimento. Vamos adicionar curiosidades e subtrair as dúvidas para que você descubra o lado mais interessante e envolvente da matemática. Eu sou Eduardo Guedes e nesse episódio vamos conversar com o Rodrigo Morosetti, do projeto InovaMate. Tudo bem, Rodrigo? O Rodrigo é licenciado em matemática pela USP, a Universidade de São Paulo, e tem mestrado pela ProfMate. Além de professor da educação básica, ele também atua na formação de professores. E também está conosco o Gabriel Cacau, que é diretor do Ginásio Educacional Tecnológico, o GET Ceará, né? Aqui da nossa Rede Pública Municipal de Ensino do Rio de Janeiro. O professor Gabriel é mestre em matemática pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e já deu aulas para o Ensino Fundamental 2, o Ensino Médio e também cursinhos para vestibular. Tudo bem, Gabriel? Beleza, Edu. Maravilha. Sejam bem-vindos, professor Rodrigo, professor Gabriel. Nosso Tem Matemática. Bom, antes de começar, eu quero fazer um desafio aqui para vocês. Eu quero que vocês pensem um número de 1 a 10, mas não me fala esse número, tá? Você aí de casa também pode pensar. Vamos lá, ok? Pensaram? Então vamos lá. Agora eu quero que vocês multipliquem ele por 8. Ok? Vamos dividir ele por 2. Certo? Soma 4. Ok. Multiplica por 3. Ok. Agora vamos dividir ele por 6. Dividimos? Agora vamos dividir de novo por 2. Ok? Qual foi o resultado que deu? 9. 4 e 9. Eu vou adivinhar o número que vocês pensaram. O seu foi 9. Então o seu número que você pensou foi o 8 e o número que pensou foi o 3. Acertei? Isso aí. Muito bom! Isso não é mágico. mágica! Isso é matemática! Impressionante! Então, esse foi uma brincadeira, esse desafio foi registrado ainda na Idade Média. Um monge inglês chamado Beda, o Venerável. E não é mágica, né? Isso é só matemática. E ela tem esse poder de encantar, né? Mas tem um poder também de assustar, né? A gente conhece muita gente que tem medo de matemática, ou diz que tem medo de matemática, né? Bom, a palavra matemática, ela vem do grego matema, que significa aquilo que se aprende, né? Aquilo que se conhece. E tem uma definição de uma youtuber portuguesa chamada Inês Guimarães, que é a Math Girl. Ela diz assim, ó: dizer que matemática é sobre números é o mesmo que dizer que literatura é sobre ser cedilhas. Por um lado, matemática é uma linguagem universal que nos permite transmitir ideias de uma forma precisa e rigorosa. Por outro lado, é uma ciência que nos ajuda a perceber e descrever o que está à nossa volta. Mas também pode ser vista como arte, porque possui uma beleza e uma elegância intrínsecas e exige todo um processo criativo. Além disso, será que a matemática existe fora da mente humana? Ou será que nós a criamos para tentar descrever o mundo à nossa volta? Bom, para vocês, o que é matemática? Como é que vocês chegaram na matemática? O que fez vocês se apaixonarem por matemática e virem a trabalhar com matemática? Rodrigo, você primeiro. Eu começo. Bom, você falou que se apaixonar por matemática, eu fui gostar de matemática já dando aula de matemática, na real, né? Eu ia muito bem em matemática na escola, mas achava um saco. Eu gostava de escrever, sempre fui muito mais da área de humanas, assim. E aí eu fiz publicidade primeiro, aí não quis trabalhar na área, e aí depois comecei a dar aula particular de matemática, e aí falei, vou fazer licenciatura. E aí na faculdade, depois do mestrado, eu comecei a gostar bem mais de matemática, assim, justamente porque na escola me foi ensinada a matemática como um lugar muito técnico, e depois eu descobri que é um lugar muito mais rico do que só a técnica de fazer as contas e tal. Então, minha especialização de mestrado é em filosofia da matemática, e discute-se bastante sobre isso, né? Da onde vem o pensamento matemático? Ele vem do mundo e a gente lê ele no mundo, ou a gente criou o pensamento matemático para entender o mundo? É uma das discussões que é super importante da filosofia da matemática. Maravilha, Rodrigo. Você, Gabriel? Ao contrário do Rodrigo, eu sempre gostei de matemática, mas eu nunca me vi dando aulas de matemática, né? E aí é o acasos da vida, enfim, fui parar numa licenciatura de matemática, né? Mestrado em matemática, dando aulas de matemática e me apaixonei, né? Porque apesar da brincadeira aí da ludicidade que você fez no início, né, do podcast, foi muito legal para mostrar justamente o legal da matemática é o poder de investigação, né? É justamente esse poder de errar, acertar, né? E aí já, por que não desenvolver valorizar o erro, né? Valorizar o erro é muito importante. E aí um caminho que a gente pode pensar aí é
desmistificar. Por que não errar? Errar é que se aprende, né? E vamos pensar um pouquinho disso aí na nossa conversa. Maravilha, é isso mesmo, gente. A gente vai conversar por esses temas que vocês passaram. Gabriel, eu já vou passar por uma questão que você falou que errando que se aprende, né? E a gente tem uma questão da avaliação, né? O PISA, por exemplo, que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, né? A maior avaliação a nível mundial, em 2022 foi sobre matemática, o foco foi matemática, né? O Brasil teve um resultado pífio, né? Somente 27% dos alunos brasileiros, né, alcançaram o nível 2 em proficiência de matemática, que é o nível mais básico, assim, fazer operações tipo adição e subtração de cédulas e moedas, você transformar minutos em hora mais que uma hora inteira, coisas muito básicas, né? Aquele nível básico para o exercício da cidadania, que eles chamam, né? E a gente teve, assim, 3/4 dos nossos alunos não conseguiram. A média mundial é 69%, só para ter uma ideia. Então, é uma distância enorme. O que a que vocês atribuem isso? O que vocês acreditam qual é o problema? Qual é o X da questão? Se a gente soubesse a resposta, ficava rico para amanhã, né? Devagar sobre diversas possibilidades. Pois é. Mas eu acho que o resultado de uma avaliação, avalia sempre não é o estudante, né? Avalia todo o processo de ensino. Então, eu imagino que o problema esteja no processo de ensino em geral e não nessa turma, nesse estudante desse ano ou no Brasil. A gente tem um processo de ensino que vem se deteriorando. E que foi muito agravado pela pandemia também, isso tem que ser levado em consideração, né? Sim. Mas é um processo de ensino em geral e na matemática é mais pesado. A gente tem um processo de ensino conteudista há muitos anos que não funciona mais. A gente sabe há muito tempo que os alunos aprendem fazendo, ou errando, ou investigando, como disse o Cacau mesmo. Mas ao longo da história da educação, a gente criou um sistema de ensino transmissivo, assim, né? E isso dizer, não gera aprendizagem. Uma questão formal, uma questão de currículo formal. A gente está olhando para está tentando... Historicamente, a gente construiu algo que a gente não consegue se livrar? Eu acho que é por aí, assim. É muito difícil gerar mudanças na educação. Mudanças na sociedade, né? Na forma de fazer das coisas, assim. Só que é muito urgente e está funcionando cada vez menos. Para as novas gerações, funciona cada vez menos o método de ensino que a gente sempre utilizou, assim. E eu acho que isso está ficando gritante. E para a matemática eu acho que isso é mais gritante ainda. Porque a matemática precisa da investigação, ainda mais quando a gente tem cada vez mais nas avaliações cobrado a habilidade matemática e não o conteúdo matemático. Então as avaliações estão mudando e eu acho que o ensino não, sabe? Isso aí. Gabriel. Eu acho que também é importante a gente pensar que assim, o PISA, SAEB, que é o sistema de avaliação da educação, né, básica, né, brasileira, enfim, é um recorte, né? E como todo recorte, ele não mede, às vezes ele não consegue medir o processo como um todo, né? Então ele não consegue dizer de onde aquele estudante, né, que fez a prova, apesar de que o Rodrigo falou foi perfeito, né? Quando tem esse resultado, ele não está avaliando o estudante, está avaliando o professor, está avaliando a escola, está avaliando o sistema de ensino, né, a rede de ensino, enfim, está avaliando tudo isso. Mas também é um recorte. Ele não diz de onde aquele estudante partiu, de onde... Claro que a pandemia é um dado, né? Mas se teve, se não teve, né? Ele é um dado frio que é importante, isso não tira a importância dele, tá? É muito importante, até porque a gente precisa tirar esse olhar de avaliação como algo que tá... como algo cruel, né? A avaliação, ele tá ali para... É um norte. É um norte. Dá alguma informação. Dá alguma informação, e o que você faz com aquela informação que é o mais importante. Claro. Ela não tem um fim. A avaliação, ela não tem um fim ali nela por si própria, né? Ela tem que dar alguma informação e você tem que fazer alguma coisa com ela. E a gente está aqui justamente debatendo sobre possibilidades. Não dá pra ver aquela fotografia e querer adivinhar a história do filme inteiro, assim, né? A avaliação só dá um recorte de uma imagem daquele ponto ali. A gente não sabe o que aconteceu antes. A gente vai fazer inferência sobre o que será que chegou naquilo. A avaliação não conta pra gente onde está o problema, ela só mostra, né? Perfeito, exatamente. A partir dali, né, é que você e a gente tem que investigar, tentar entender. Essa questão do mostre o antes me remeteu aqui a uma questão dos traumas, digamos assim, né? Quando você tem a questão da educação infantil, se você não tem um ensino de matemática, não vou chamar de adequado, mas um ensino de matemática nos anos iniciais, na educação infantil, ele pode de alguma maneira traumatizar esse aluno e aí chegar lá no Fundo 2, no ensino médio, e ele está absolutamente estragado, digamos assim? Isso não sei o que eu tô dizendo. Tem estudos sobre isso. A pessoa tem trauma de matemática a ponto de ter medo de uma equação, como tem medo de uma aranha, sabe? Assim, gera trauma nas pessoas. E como é que a gente faz nesse momento?
O que a gente faz Fica com... calmo, Porque, assim, são dois, negócio aí tá são errado. dois aspectos, né? Você tem um aspecto dos novos alunos, você não traumatizá-los, mas os caras que já estão traumatizados. Como é que a gente Sim. pode Eu fazer? acho que assim, quando você pega. Geralmente, né? Eu pensando aqui nas crianças que tem em minha família, ou histórias que eu vejo de amigos, enfim. A criança gosta de matemática, né? Quando é criança, ela gosta de Lá no matemática. comecinho, todo mundo... Que é o quê? É você brincar de montar, é você brincar de... Até de contar. Aprender a contar é muito divertido para uma criança, porque é algo muito concreto, né? E em algum momento desse currículo, né, que é muito conteudista, mas ao mesmo tempo está em transformação para algo que pensado em habilidades, mas a gente ainda está nessa transformação, e como toda Sim. transformação que o Rodrigo falou, ela não é de um dia para o outro. A criança ela perde esse gosto, a criança ela vê algo formal, e é justamente nessa transição do concreto para o formal acontece alguma coisa que muitos tentam responder, muitos tentam dizer, mas a gente ainda não tem uma resposta. Eu, pelo menos, não tenho. Não tem, acho que não tem essa resposta. A gente tem estudos Tem aí estudos, de né, estratégias mas- melhores, assim, mas não tem uma resposta certa. Agora, assim, tem uma narrativa que eu tenho certeza que todo mundo conhece alguém que já se sentiu assim, ou a pessoa própria se sente assim, que é isso. Eu começo, até tal ano eu entendia tudo. Aí, de repente, tem uma coisa que eu não entendi. Na passagem ali? Tem uma Do fundo de 1 pro passagem fundo de ali, 2, talvez? Isso pode ser em qualquer lugar, na verdade. Sim. Porque se a criança, por exemplo, aprendeu a contar, mas ela aprendeu a contar porque ela tem um tipo de memória que ela aprendeu a recitar os números. Então ela sabe falar até o 30. Uhum. Mas na hora de bater o olho num conjunto e contar quantos tem, ela erra. Porque ela criou um processo sim. cognitivo e não o outro, assim, beleza. Sim. Aí quando vai passar pro próximo, quando tem que aprender a somar, ela já começa a somar errado. E aí aquilo vai virando um problema. E como o ensino de matemática é muito baseado em acertos e em desempenho, eu quero que você faça a conta, que você acerte e que você faça rápida. É muito baseado em Vai no desempenho. algoritmo certo, né? Eu quero que você acerte e faça rápido, assim. Certo. Aí tá muito focado no desempenho, quando o cara não tem esse desempenho, ele começa a não querer mais responder. Fala, eu fiz uma vez, errei. Aí fiz uma vez, o outro falou mais rápido. E aí você começa a não querer responder. Aí você não tenta, aí você não aprende, aí o próximo conteúdo você também não aprende. E aí você vai ficando com aquela frustração. Você vai construindo essa imagem de eu sou incapaz de aprender matemática. Ou seja, você está me falando que é justamente uma questão, digamos assim, curricular, né? No sentido de que o foco é nas fórmulas, mais foco nas fórmulas Também, e menos também. no raciocínio matemático. Quanto Né? mais você foca Isso, no algoritmo e não no significado, Sabe. mais você pega só um tipo de aluno e deixa os outros de lado. E digo mais, Edu, perdão. O que o Rodrigo falou que é importante, porque a gente tem um currículo hoje em que uma habilidade tem pré-requisitos que são importantes. Então, se o cara não aprende, né, se o aluno não aprende uma habilidade anterior, ele provavelmente não vai conseguir desenvolver aquela habilidade que ele está vendo no momento. E por um sistema de ensino em que o professor não tem tempo, às vezes não é maldade, não é falta de... Em geral, não é Ele não maldade. claro. ele não tem tempo, ele não tem como, né, muitas das vezes. daquele foco ali, né, visualizar. Voltar muitas coisas, até porque ele tem 40 alunos em sala de aula, né? E aí o grande desafio é justamente você tratar cada estudante, né, como um indivíduo, mas você tem um indivíduo maior, que é o grupo, e você vai deixando algumas lacunas para trás, que elas são muito importantes nesse processo. E aí isso faz toda a diferença, né? Na hora de um resultado, por exemplo, como um PISA, na hora do resultado como um SAEB, né? O grande desafio é esse, como preencher essas lacunas, né? Perfeito. Acho importante reforçar que ninguém está dizendo aqui que a culpa é do professor Não, mesmo. imagina, Assim, os professores imagina. são os mais... São os nossos heróis. São os nossos heróis, exatamente. Porque é isso, o cara tá lá tentando fazer o máximo possível com um currículo super inflado, com alunos... Imagina, quantos professores de sexto ano não chegam lá no sexto, no sétimo ano e falam, eu não sei o que fazer com um aluno que ainda não aprendeu a tabuada. Aquele professor que é especialista em matemática, ele não aprendeu a fazer o letramento matemático também. Ele não é especializado nisso, em construir tabuada, algoritmo de adição e tudo mais. Aí chega aquele aluno que não sabe nada no sexto ano, que está carregando um monte de defasagem, a culpa não é desse cara, ele também não sabe o que fazer. Sim. Então é um problema sistemático e muito mais complexo do que ficar tentando apontar culpados aqui, Sim, porque sim. a culpa certamente não é do certamente, professor. certamente. Eu acho que nossa intenção, e a intenção aqui do nosso Tem Matemática, é tentar achar caminhos. Sim. Mais Levantar que culpados. possibilidades. Possibilidades, isso. Possibilidades, boa. E aí eu vou perguntar para vocês o seguinte, dentro justamente dessa questão do desenvolver determinadas habilidades que são pré-requisitos, digamos assim, né, para outras, né, vocês acham que a matemática recreativa,
né, os jogos, né? Por exemplo, o Cubo Mágico, o Tangram, né, a Torre de Hanoi, o Sudoku, eles podem ajudar a desenvolver essas habilidades para além do simples encantamento, né? Porque tem esse poder de engajamento, de encantamento. Mas para além disso, é possível desenvolver determinadas habilidades com esses jogos, com essas brincadeiras? Vai, Gabriel. Com certeza. Eu acho que assim, para você ensinar qualquer coisa, primeiro você tem que afetar, né? Ou afetar aquela pessoa. Você tem que ter o primeiro encantamento, né? Você não aprende algo que você acha chato. No máximo você decora. Pelo menos eu sou assim, Total. né? Se eu tenho que fazer uma prova, se eu tenho que fazer algo, né? E eu não gosto, eu vou decorar. Eu não vou aprender, né? Então o encantamento eu acho que é o primeiro passo. Então o lúdico, né? Esse encantamento é muito importante. E eu digo mais, não só utilizar esses jogos prontos, como também instigar os nossos estudantes a criar os próprios jogos, a partir das Total. suas vivências, a partir das habilidades que eles sabem. Por que não desenvolvê-los, instigá-los a desenvolver um jogo até a partir de uma habilidade anterior, não necessariamente aquela que está trabalhando no momento, né? Lá na escola a gente fazia muito isso, né? Isso que eu ia falar. Gabriel, conta um pouquinho pra gente o que que é o JET e como é que vocês desenvolvem um trabalho lá. O JET, Ginásio de Educação Tecnológica, né? O grande diferencial dele é que ele tem ferramentas tecnológicas, como o próprio nome já diz, né? Sejam elas digitais, sejam elas analógicas, tem impressora 3D, tem uma máquina de costura, enfim. Tem todo o aparato tecnológico, mas o grande foco é o ensino de cada componente curricular. Então não vale nada para mim uma impressora 3D só para fazer bonequinho. Aquele bonequinho tem que ter uma intencionalidade. Então a grande palavra do colaboratório, né, que é onde ficam todos esses aparatos, né, é com que intencionalidade você vai utilizar cada um daqueles equipamentos, né? Eu acho que essa é a grande chave, né? A intencionalidade que você vai dar. E aí o céu é o limite, né? A criatividade, né? Você pode utilizar a impressora 3D, né? Fugindo levemente para ensinar moléculas, né? E aí de moléculas você vai ensinar também. matemática, porque você vai ensinar potência para você E trabalhar forma no nono estrutural de ano, molécula, geometria né? espacial também entra em Geometria forma de espacial, molécula. enfim. Aí trabalhar interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, né? Sim. São possibilidades, né? Já que a gente está aqui. Eu acho que esse lance da intencionalidade pedagógica é uma chave muito importante, porque senão a gente vai pensar que, eu vou levar um jogo aqui, porque senão a criança não vai prestar atenção. E aí leva o jogo pra divertir e, na verdade... Vou botar o filme, né? Aquela história, vou botar um filme. filminho aqui e tal. E assim, a função do jogo, ela não é só importante na escola, na educação, pra matemática e tudo mais. O ser humano joga, né? Perfeito. A Homo gente- ludens, não é isso? Homo ludens, exatamente. Essa citação. A gente usa o jogo como estratégia de conhecer o mundo, de investigar, de interagir e tudo mais, assim. Então, levar isso para criança é despertar um interesse muito, muito sobre o que está sendo jogado, e não só a diversão de ter um jogo, assim. Você vai qualquer criança, acho que qualquer ano que você for dar aula, o fundamental é mais fácil, o ensino médio começa a ter outros interesses, assim. Mas quando você chega e fala, tem um desafio aqui pra você, duvido que você faça tal coisa. Pô, você já instigou aquilo, né? E aí é só uma brincadeira, assim. Não é tão... uma mudança tão drástica na educação, mas transformar aquilo num desafio, que a criança se interesse em superar aquele obstáculo, já virou um jogo ali, aquilo já é engajante o suficiente. Só que aí o lance o tipo de atividade, de desafio, de coisa que você vai propor, tem uma intenção de ensino. Eu sei o que eu quero, né, que o aluno aprenda com aquilo. Não é só para se divertir, assim. E aí escolher jogos legais, você vai fazer com que Sim. as habilidades certas sejam desenvolvidas. Né? E acho importante mais uma coisa, né? E isso também não trata o formal como algo ruim, porque o formal também é importante. Sim, Né? sim, na verdade, você. Não sei se um de vocês comentou a questão da automatizar. Né? Você precisa automatizar em algum momento, não é isso? Sim. O formal também é importante, né? Apesar, na vida a gente precisa aprender determinados formalismos também, né? E talvez o jogo pode ser uma oportunidade, né? Para esse formalismo, né? E aí a partir do jogo você, não sei, escrever determinados roteiros e através daquele roteiro o estudante é convidado a formalizar aquilo que ele está aprendendo. Então, assim, é levantar possibilidades. Enfim. Não, são muitas. Né? Dá pra trabalhar com regra, com algoritmo, com texto instrucional, quer dizer...
O jogo tem muita possibilidade. Muitas possibilidades, né? É. Como é que é no projeto Inovamate? Como é que vocês... conta um pouquinho pra gente do que se trata e como é que vocês lidam com essas questões todas que a gente tem discutido aqui. A gente está aqui no Rio, com o projeto Inovamate, só no primeiro e segundo ano, né? Então, essa parte de letramento matemático mesmo. Mas o Inovamate é um projeto que tem até para todos os outros anos, né? Tem até educação infantil, inclusive. Mas a ideia do projeto é que as crianças vão aprender antes de fazer a atividade do livro. Porque normalmente o que a gente faz, o que é comum dessa estratégia de ensino é a professora ou o professor tentar explicar para a criança o que ela tem que fazer e depois dar a atividade no livro para a criança fazer. E aí a proposta do Inovamate a gente tem algumas atividades que são desafios ou brincadeiras que são feitas com materiais manipulativos e que durante a brincadeira a criança vai interagindo com o material e vai resolvendo coisas, assim. Aí depois que ela fez toda aquela brincadeira, aí ela vai pro livro. Aí quando ela vai pro livro ela já consegue fazer sozinha porque ela aprendeu enquanto estava brincando e nem tinha percebido direito, assim. Então tem muitas coisas interessantes, assim. Então, trabalha com blocos lógicos, vai trabalhar com material dourado, enfim, muitos materiais que a gente conhece. Cartas numéricas, né, com os numerozinhos e tal. Mas o lance não é só... É muito mais a estratégia de manipulação desses objetos, que é muito bem pensada no material, até porque o material é construído por alguns PhDs assim, em pensamento matemático, que pensaram justamente quais são os jogos e as atividades que vão desenvolver cada mini habilidade de pensamento matemático e como elas progredem de uma para outra. Assim. Então, essa progressão dos desafios que é o mais interessante do material. Interessante, muito interessante. Me veio uma coisa aqui que, enfim, nem tá no roteiro, mas é o seguinte. Essa questão do jogo... Essa questão do jogo, ela tem uma relação direta com a questão do erro, né? A gente só consegue passar da fase se a gente cai no buraquinho, errou o caminho, né? E aí a gente volta e a gente tenta de novo e a gente consegue, a gente aprende. Como é que o Gabriel trouxe isso logo na primeira resposta, né? Da gente aprender com os nossos erros. De que maneira isso... como vocês enxergam essa questão do erro e da valorização do erro, né? Aprender com os erros dentro do ensino da matemática? Bom, primeiro aí, eu vou copiar o Gabriel aqui, porque na real é isso. A gente aprende quando erra, assim, refletindo sobre o erro, né? Se você errar várias vezes igual também não é bem assim, né? Mas a gente reflete sobre o erro e aí a gente aprende a partir disso, assim. Se você está só reproduzindo alguma coisa que alguém te mandou fazer, você não aprendeu exatamente aquilo. Mas quando alguém te dá um desafio... E aí tem teóricos da pedagogia, né? Tem um obstáculo cognitivo que você tem que enfrentar aquele obstáculo, e aí quando você tenta enfrentar, não consegue, volta, reflete sobre por que não conseguiu e tal, e tenta de novo, é que você vai gerando uma nova significado para aquilo que você está fazendo, e aí vai gerando uma aprendizagem, assim. No lugar da matemática é muito importante, porque a gente também precisa romper com essa ideia de que a matemática é um lugar de acertos, porque se fosse lugar de acertos, não existia como existe hoje, né? Os matemáticos chegaram na construção da matemática como é depois de terem feito várias ideias erradas, assim. Então a gente acaba criando uma ideia errada da matemática para as crianças de que ela veio pronta. Ela é exata. Ela é exata, ela chegou assim, aí você só tem que aprender, ela não chegou assim. Voltamos ao nosso início, né? Tava aqui, a gente que criou, e que existiram, a gente descobriu, né? E que existiram grandes gênios na sociedade que do nada teve um estalo. Caiu a maçã na cabeça. Caiu uma maçã na cabeça, nossa, eu descobri que isso existe, né? E não é assim. Não é. E aí cria uma ideia errada da matemática. Mas e também que é uma construção coletiva. Né? Claro que tem ali, às vezes tem uma mente pela frente, mas é uma construção coletiva, não é uma mente, não é um homem só, não é uma mulher só que chega naquele resultado, né? E esse papel, qualquer joguinho que você... Eu presto muita atenção nisso nos joguinhos que eu jogo no celular, assim, né? Do quanto eles são muito didáticos, né? Você começa numa fase super fácil, aí ele te diz o que fazer no começo. 50 níveis, 50 níveis. Aí ele te diz o que fazer no começo. Aí ele começa a botar uns desafios ali que você não sabe muito o que fazer. Aí você vai errar. Só que você pode voltar para o começo da fase, tudo bem. E aí o joguinho é didático nesse lugar. Na escola, assim, o professor passou uma atividade, você não conseguiu fazer, ele corrige e fala, apaga aí que eu vou te dar a resposta certa. Que é o que dá para fazer, porque o professor não é o algoritmo que vai pegar criança por criança e dizer, que você não fez, apaga e tenta de novo, e aí vai tentar quantas vezes você quiser, porque você tem 10 vidas, assim, né? Na aula a gente não tem isso, então o professor precisa corrigir os alunos. E é isso, o jogo tem esse potencial didático, que é o aluno errou, ele só foi avisado que errou. Você não sabe aonde ele errou, o que ele tem que fazer para acertar, ele vai ter que tentar de novo, sabe? Isso é muito didático, porque é aí que você vai desenvolvendo a sua estratégia, né? Exatamente, refazendo as estratégias, refazendo as estratégias sozinho, né? Muito bom. O grande desafio é justamente esse, né? Que o Rodrigo começou falando, né? O professor, quando ele trabalha com essas metodologias ativas, né? Uma gamificação, né?
enfim, ele sai de um local, né, que ele transmite ali o pensamento, às vezes com as estratégias que ele tenta, que ele tem, enfim, e a aula deixa de ter um determinado roteiro, enfim, dentro de um contexto que a gente tem, voltando à sala de aula lotada, com 40 alunos, as grandes dificuldades, as diversas lacunas que os alunos têm, e aí ele para de ser esse detetor de conhecimento e ele tem que analisar as diversas possibilidades ali, as diversas oportunidades. Sim. Esse é o desafio que a gente tem hoje, né? Esse é o maior desafio. Ainda... Fala. Não. Tem que considerar essa possibilidade de ter diversas estratégias, porque se eu vou ensinar uma criança a somar, eu vou ensinar o algoritmo. Olha, quando você vai somar um número de 2 algoritmos com outro número de um algoritmo, você tem que fazer assim, assim, assado. Agora, se eu digo pra gente aqui nessa sala, vamos fazer 18 mais 7. A gente vai fazer de jeito diferente, porque eu sei que 7 mais 8 é 15 Sim. de cor. Então eu fiz 15 mais 10, 25. Mas o outro vai pensar, 18 mais 7, eu vou somar 3, depois eu vou somar 4. Cada um vai fazer de um jeito diferente. Digo mais, eu trabalhei um determinado tempo também com formação de professores. Enfim, me trouxe na memória uma determinada situação que eram professores de ensino fundamental 1 e aí eu fui apresentar um outro método de divisão. Né? Que é a coisa mais chata de fazer. Que é a coisa mais chata de com fazer, dois aquela divisão é chato. Você tem que saber exatamente qual número que multiplicado por aquele vai dar o... Enfim. E você não sabe quando vai o zero, quando não vai. Porque então eu fui apresentar um outro método, que é o método de tentativa e erro, enfim, e foi... E a turma foi dividida no meio. Uma metade achou uma maravilha, que coisa linda, vou apresentar isso para meus alunos. Uma outra metade, não, se eu não consigo aprender isso, como é que meu aluno vai aprender? Enfim, essa que é a graça, né? As estratégias são super pessoais, cara, depende do que a pessoa já tem na cabeça. Isso é muito interessante, porque isso tem a ver com um pouco o que eu ia perguntar sobre a questão você trouxe a questão da matemática ser colaborativa, né? O conhecimento matemático ser construído colaborativamente. Sim. Essa questão das diferentes estratégias, né? Também ajudam a esclarecer. Pode esclarecer, pode dar um clique em alguém, né? Na hora que você vê uma outra maneira de ser feita, né, determinada operação, dá um clique. De como é que vocês veem essa questão da colaboração? Seja um trabalho com pares, um trabalho com monitores, como é que vocês veem isso? Primeiro que eu acho assim, a gente aprende, aprende errando, tentando, mas aprende muito na interação, né? Porque você sozinho na vida, assim, aprende muito menos do que interagindo com os pares. Até porque os outros erram por você também, né? Exatamente, você aprende com o erro do outro, com a experiência do outro, e às vezes você errou, não percebeu, e aí o outro vai te apontar, porque serve como espelho, enfim, tem muitas funções da interação na aprendizagem, assim. E eu acho que entre as crianças, você trabalhar essa estratégia, né, de interação com os alunos é muito potente, porque o jeito que um aluno vai falar com o outro não é igual o que ele vai falar com o professor, né? Quando você muda as regras de comunicação na sala, assim, primeiro que ele já fala de um outro lugar mais comum, assim, mais tranquilo, e ouve melhor o colega do que vai ouvir o professor e tal. E segundo, porque aos poucos a sala vai se entendendo como recurso de aprendizagem uns dos outros, né? Então você deixa de ter um lugar só de uma mão só, né? Do professor com os alunos com o professor. Então todo mundo ali está aprendendo junto. Ambiente, Isso, né? É um ambiente de aprendizagem que é muito mais rico, assim. Legal. Gabriel. Essa construção, né, ela é cultural, né? É algo cultural. Sim. Né? Nós, como os professores, vamos tentando implementar isso, e isso no início, eu gosto muito de uma palavra, é um termo que não sei se existe academicamente, mas é o caos pedagógico. Adoro um caos pedagógico, né? É um caos pedagógico que no início você vai se entendendo que aquilo é complicado, é complexo, mas ali está tendo interações, está tendo aprendizagens, e aos poucos os próprios alunos vão reconhecendo esse local como local de aprendizagem, né? No início é bagunça. Sim. Mas depois a vira... A sala tá uma zona. Você fala, não, tudo bem, daqui a pouco a gente sistematiza isso e né? aí funciona. E funciona, né? Eu adoro essa palavra, caos pedagógico. Caos pedagógico. Eu vou voltar até para falar sobre o lance de falar de quem é a culpa do professor, não sei o que lá, porque é isso, às vezes o professor tenta fazer um negócio diferente e aí gera esse caos pedagógico e tal, e ele desiste e aí não tenta mais. Mas também não adianta muito um professor em uma escola chegar lá e falar, eu vou tentar fazer aqui. Porque se os outros professores todos da escola continuam com os alunos sentados na carteira, aquele aluno não vai... Ele vai criar uma discrepância ali, aí ele não sabe se ele prefere uma aula ou se ele prefere outra, aí não tem um sistema educacional que sustenta esse tipo de postura, enfim. Só para dizer que o problema é sempre sistêmico, nunca é só a solução nunca vem de uma pessoa só, assim.
ou o sistema todo se organiza para fazer a diferença, ou não tem muito solução. Assim. É verdade, é verdade. Vocês falaram uma coisa muito interessante também, que é a questão da linguagem, né? Seja através dos pares ou simplesmente a questão da linguagem da matemática e a linguagem, né? O falar português, quando a gente se refere à matemática, tem umas coisas que não batem, que não cruzam. Não adianta, né? Tipo, produto você não compra e vende. Produto é o resultado da multiplicação, né? Tipo, fração. Sim. Pô, fração é quebrado, né? Número quebrado, cara. É mais fácil você falar isso, né? E você tem muitos termos que são específicos. Vocês acham... E aí, voltando, a gente está na mesma questão aqui, né? Por que que os nossos resultados de matemática são tão ruins, né? Vocês acham que essa questão da linguagem também é um ponto a ser discutido, a ser debatido? Com certeza, sim. Teve uma história que eu ouvi na licenciatura, que era meu professor de metodologia de ensino de matemática, que ele contava uma história que ele foi dar aula particular para uma menina, e aí ela tinha que resolver um problema e tal, ela falou, mas essa é aquela conta que é conta de chupar? E aí ele... Mas, meu Deus! E ele não sabia do que ela estava falando, mas é porque ela aprendeu com balas, sabe? Eu tinha 5 balas, chupei 2, aí era subtração, entendeu? O que ela sabia de subtração era aquilo, assim. E é isso, enfim, só para dizer que a linguagem é muito própria e que é muito comum também de falar é muito comum a gente ouvir dos professores, né? Meu aluno não consegue fazer porque ele não sabe ler o enunciado. Isso. E isso é um problema de língua portuguesa. A interpretação, exatamente, de língua portuguesa é um dos principais gargalos da matemática. Mas às vezes não é, porque o conceito... As palavras ali no problema de matemática tem um conceito que é próprio da matemática, não é da língua portuguesa. Volto aí a questão de currículo, né? Quando você vai ver as habilidades, não é resolver problemas, é identificar, ler, interpretar e resolver problemas. Então tem elaborar problemas. Elaborar também, né? Quantas vezes a gente não consegue em sala de aula, não consegue desenvolver essa habilidade deles elaborarem os próprios problemas. Sim. Questão de, tempo, problemas sistêmicos, enfim, né? E aí essas lacunas vão também aparecendo. E aí a gente ignora que a linguagem dos problemas que o problema de matemática é um gênero textual da matemática, né? Assim, é próprio da matemática, não é da língua portuguesa, né? Eu gosto muito de pensar que, assim, tem autores já que defendem isso, né? A matemática como uma ciência humana, né? Matemática como uma ciência humana... Vem da filosofia, né? Como assim é isso? No sentido de que ela não é trazendo uma matemática utilitarista, não é o para que serve, não é isso. Mas a matemática, ela tem uma finalidade de resolver um problema humano. Não que o aluno precisa necessariamente ter todos os praquês e os porquês. Mas aquilo ali existe para resolver um problema humano, né? Afinal, eu vou criar uma caneca porque eu preciso beber água. Se eu não precisasse beber água, eu não criaria uma caneca, né? Eu tenho que ter um porquê de criar aquilo ali. Aquilo ali tem que ter um porquê de existir. Assim, eu não sou mestre em história da matemática, mas tudo que eu sei de história da matemática, ou os conhecimentos foram construídos, né, da matemática, porque para resolver algum problema real, ou por curiosidade. Mas você não tem alguns problemas que são de matemática pura? Né? Assim, no sentido de que, cara, isso aqui justamente é só curiosidade do matemático, para ver se chega em algum lugar ali para provar determinado ponto, e aí depois, anos depois, você tem uma aplicação prática daquilo, ou muitas vezes não tem. Várias. Né? Cônicas é o caso, exatamente cônico. Tipo, quando as cônicas de Apolônio, ele foi lá e começou a investigar quais são os padrões dos cortes de um cone. Se eu fizer um corte vertical, como é que vai ficar o padrão da curva nesse cone? Se eu fizer um corte horizontal, como é que vai ser? Se eu fizer um corte oblíquo... E aí ele descreveu todas essas curvas. E aí, séculos depois, o Kepler usou isso para descobrir as órbitas planetárias. Mas quando o Apolônio fez isso, não foi pensando nas órbitas planetárias. Ele nem sabia que a Terra girava ao redor do Sol, entendeu? Mas se ele não tivesse feito isso, talvez o Kepler não tivesse identificado que aqueles números que ele tinha descrevendo a órbita se encaixavam num sistema que era uma elipse. Nos leva a pensar que a matemática foi descoberta pelos seres humanos, né? E não inventada, né? Mas foi pensamento pelo pensamento, olha, só curiosidade. O que será que acontece se eu ficar investigando isso aqui? E assim, ainda leva para diferenciar duas áreas, né? A matemática da educação matemática. Sim. Que muitas das vezes as pessoas acham que é a mesma coisa, né? E não. E aí eu trago aqui uma discussão também, não temos a resposta, né? Mas o currículo das licenciaturas de matemática e o currículo dos bacharéis
bacharelado Ensino de matemática. é outra ciência. Ensino de matemática é uma ciência e matemática é uma outra ciência. Total. Né? Existem coisas ali que estão em subconjuntos, Sim. mas são duas ciências diferentes. Muito bem, gente, muito bom. Então, assim a gente vai chegando ao final desse episódio do Tem Matemática. Obrigado, professor Cacau. Obrigado, professor Rodrigo. Obrigado a você. Se você gostou, não se esqueça de seguir o nosso podcast nas principais plataformas de streaming de áudio e também no YouTube da Multirio. Conta para os seus amigos, espalhe a notícia e fique atento para o próximo episódio, ok? Vamos continuar explorando a fantástica matemática e seus números maravilhosos. Não se esqueça, aqui tem matemática. É isso, gente. Tchau, obrigado!